Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é sobre os vírus. Então, começando aqui pelo contexto histórico, nós temos que nos anos de 1900, no Rio de Janeiro, ocorreu uma crise sanitária por diversos causadores de doenças. No ano de 1903, Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, foi desafiado a controlar essa crise sanitária que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, que eram causadas por doenças bacterianas, como a peste bubônica, tuberculose, escarlatina, difteria, coqueluche e tifo, e também doenças virais, como a febre amarela, varíola e sarampo. Em 1904, teve uma lei de obrigatoriedade na vacinação contra a varíola, e o que gerou um evento popular, historicamente conhecido como Revolta da Vacina, por conta que a população estava com muitas dúvidas e falta de conhecimento quanto à vacinação, e também os agentes de vacinação eles eram bastante agressivos. Então chegavam realmente a invadir as casas das pessoas, tirar a força de dentro de casa para poder vacinar. Mas mesmo assim, com todos esses contratempos, na época, Oswaldo Cruz, junto com sua equipe, conseguiram levar a erradicação da varíola no Rio de Janeiro e também controlar outras doenças. E nós temos que a visualização desses organismos, dos vírus, ela ficou restrita a técnicas avançadas de microscopia eletrônica. Por quê? Porque eles variam de 12 a 400 nanômetros. Isso é muito pequeno. Então a gente pode observar nessa imagem aqui, que nós temos aqui nessa parte central, o vírus, certo? Entre 10 e 100 nanômetros, aqui ele está mostrando. Menor do que nanopartículas que nós temos desenvolvidas hoje em dia. Muito menor do que bactérias. Menor do que células sanguíneas. Muito menor do que um fio de cabelo, do que formiga, uma bola de tênis e uma criança. Então a gente pode observar nessa escala aqui que os vírus são muito pequenos e realmente eles demandam uma técnica de microscopia bastante avançada. Então é difícil uma observação. No microscópio óptico já não dá. E aí nós temos que o conceito de descoberta dos vírus teve seu pontapé inicial em meados de 1892, com esse russo, Dmitry Ivanovsky, que tentou isolar o agente causador da doença do tabaco, que é uma planta, tabaco é uma planta, e estava aparecendo essas manchas nas folhas. E eles estavam tentando identificar a todo custo qual era o causador dessa doença, E aí Martinus Bergeric, holandês, apontou que o agente causador da doença não era um ser vivo, e sim um fluido não filtrável. Por quê? Ele pegou o extrato da folha, filtrou por filtros que eram capazes de reter até bactérias e aplicou esse fluido nas folhas. E aí, quem fez esse experimento foi o Dmitry, E aí Martinus teve a conclusão de que era um fluido que era contaminante, porque eles ainda não tinham conhecimento do vírus em si, E aí, em 1930, a palavra vírus foi sugerida, que vem do latim veneno. Em 1935, Wendell Meredith Stanley, estadunidense, conseguiu isolar o vírus do tabaco, que causa a doença mosaico do tabaco, Nós temos aqui nessa imagem esses filamentozinhos que são os vírus. Quanto à estrutura dos vírus, é uma estrutura bastante simples, basicamente contando com material genético. A maioria apresenta RNA, mas também tem alguns que são de DNA. Uma capa proteica, que se chama capsídeo. Alguns, que são os vírus envelopados, apresentam esse envelope viral. E alguns apresentam espículas. Então, como nós podemos observar aqui nessa imagem, nós temos exemplos de vírus não envelopados,
tem o material genético aqui dentro e o capsídeo. E aqui nesse bacteriófago nós temos a bainha, o ácido nucleico, o capsídeo e essa fibra da cauda, que auxilia na conexão dele com a célula-alvo, né, a célula bacteriana. E nós temos aqui o exemplo, um vírus envelopado, que é a estrutura do herpes vírus, que ele tem esse envelope proteico com essas espículas que ajudam na fixação da célula-alvo. E aí o processo de replicação viral, ele é totalmente dependente de um organismo vivo, de uma célula, de uma bactéria. Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam de um metabolismo celular para poder se multiplicar, né, desenvolvendo suas proteínas e todas suas estruturas. Geralmente eles fazem isso em células, animais e vegetais e em bactérias e outros organismos. Apresentam dois tipos de ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. O ciclo lítico, ele ocorre em que várias partículas virais são produzidas e provoca a destruição da célula hospedeira. Então, o que ocorre? Ocorre a aderência à célula hospedeira. Depois disso, ocorre uma penetração do material genético, como a gente pode observar aqui na imagem. Após a penetração do material genético, ocorre a síntese do material genético e de proteínas virais. Depois disso, ocorre a maturação de componentes virais e formação de vírus. E, por fim, a liberação de novos vírus para continuar esse ciclo de multiplicação. Nós temos aqui um exemplo, um bacteriófago contaminando a bactéria nesse seu ciclo lítico. Mas também tem outro tipo de ciclo, o ciclo lisogênico, em que não ocorre a destruição da célula hospedeira. Então, como é que ocorre? Ocorre a aderência à penetração, a aderência do vírus na célula e a penetração do seu material genético. Só que ao invés de ocorrer uma multiplicação, ocorre uma integração do material genético do vírus com o do hospedeiro. E aí o hospedeiro começa a se multiplicar, como a gente pode observar aqui, e multiplica junto, né, o material do vírus. E aí, em algum momento, depois de ciclo de divisão, ele pode entrar num ciclo lítico e aí serem liberados diversos vírus. Nós temos aqui um esquema mais amplo, né, de toda essa observação. Então, ocorre essa aproximação, a introdução do material genético, a multiplicação e maturação dele, e depois liberação nesse ciclo lítico. Mas também temos o ciclo lisogênico, em que o material genético é aderido ao do hospedeiro, o hospedeiro se multiplica, copiando também aquele material genético, e depois, em alguns ciclos de multiplicação, acaba por entrar em ciclo lítico e liberar os novos vírus. E aí, nem tudo nos vírus são ruins. Nós temos um potencial biotecnológico na utilização de vírus, que se chama terapia gênica, que é o uso biotecnológico do potencial infectante dos vírus, transportando material genético modificado e sadio para substituir material danificado. Então nós temos, por exemplo, aqui essa mulher, essa personagem, que tem algum problema genético, e aí são modificados geneticamente alguns vírus, e eles podem ser injetados diretamente nela, e aí vão até a célula-alvo e fazem essa modificação gênica. Mas também tem outra forma, que pega os vetores e pega o sangue da pessoa doente, né? E aí ocorre a transformação dessas células, desse tecido sanguíneo ou outros tecidos, e aí depois essas células modificadas são inseridas novamente no corpo do indivíduo, e aí proporcionando um viés terapêutico a essa infecção viral. Os vírus e o ambiente. Os vírus eles são encontrados naturalmente no ambiente, nos corpos dos seres vivos, permanecem ativos em superfícies e soluções aquosas. Eles têm um potencial atuante em ciclos da matéria, reciclando nutrientes, principalmente quando eles atacam bactérias e acabam provocando a morte dessas bactérias. Portanto,
atuando como seres que reciclam os nutrientes desses organismos. E também eles são vetores de informação genética, porque eles atuam no aumento da taxa de mutação e ampliam a diversidade genética. Porque no momento que o vírus injeta o material genético num organismo e depois esse material genético é liberado para a formação de novos vírus, depois liberado, pode ocorrer que fiquem pedaços, fragmentos do gene viral, da sequência genética viral, ou também pode ser que o vírus leve junto com ele algumas sequências genéticas do hospedeiro. E aí, no momento que gera essas diferenças, provocam esse aumento dessa diversidade genética daquele indivíduo que foi contaminado. E se essas informações genéticas forem passadas, aumenta a variabilidade genética de toda a população. Quanto aos vírus e à saúde humana. A virulência é a capacidade de um vírus de causar doença. Nós temos alguns exemplos de doenças humanas que são causadas por vírus. Nós temos, por exemplo, as gripes, que é causada pelo vírus influenza, que causa aquelas dor no corpo, febre, mal-estar. São sintomas consideravelmente mais graves do que os resfriados, que por sua vez são causados por esses rinovírus e têm os sintomas mais leves. Normalmente, no ano, o indivíduo apresenta mais de um resfriado, enquanto que gripe é vez ou outra. Nós temos também as arboviroses, que são viroses que necessitam de um vetor de transmissão, como a dengue, chikungunya e zika, que é decorrente da picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus. E a principal medida de se evitar essas arboviroses é a eliminação do vetor, certo? Assim como para a febre amarela também, que o Aedes aegypti é vetor urbano, enquanto que o mosquito do gênero Haemagogus são vetores silvestres dessa doença. E aí, como medida para se evitar, nós temos a vacina para a febre amarela, mas também o controle do inseto, controle de degradação de áreas silvestres, também auxilia para evitar a contaminação da população e diminuir os casos dessa doença. Nós temos também a raiva, que é causada por vírus da família dos rabidovírus, que a transmissão ocorre por lambedura ou mordida de mamíferos infectados. Como, por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo, o cachorro está com a boca espumando, que é um dos sintomas neurológicos já de um estágio de raiva já avançado. E a recomendação principal é a vacinação dos animais domésticos e o tratamento após o contato de risco. Então, no momento que você leva uma mordida de um gato de rua ou de um cachorro de rua, ou então entre em contato com algum animal que está aparentando esses sintomas, o ideal é correr para uma assistência de saúde e explicar a situação e já iniciar um tratamento para evitar qualquer situação mais grave, dando sequência, nós temos também as hepatites virais, que são as hepatites A, B e C, que causam todos aqueles problemas de déficit do fígado, então acaba atacando diretamente o fígado, podendo gerar realmente cirrose, necessidade de transplante ou até pode ser fatal, levar à morte do indivíduo. E o mais importante para se evitar a hepatite é a higiene e o saneamento básico e também a vacinação em alguns casos. Outras doenças que nós temos que são causadas por vírus, nós temos o HPV, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo papiloma vírus humano. Esse vírus ele é responsável por causar verrugas nas mucosas e também no útero, e está associado muito fortemente ao câncer de colo de útero em mulheres que acabam por não ter um acompanhamento com o médico e
essas verrugas se desenvolvem, podendo gerar tumores e câncer, e pode ser fatal. E nós temos também essa outra doença, que é a AIDS, que é uma doença causada pelo vírus HIV, que o contágio se dá pelo contato com sangue e fluidos corporais contaminados. Não existe cura, mas existe um tratamento. E a medida principal para se evitar de contrair, né, esse vírus e desenvolver a doença é evitar contato com sangues e fluidos, independente de qualquer situação. E caso entre em contato, correr imediatamente para assistência médica, já para iniciar as medidas profiláticas para evitar a contaminação. E agora vamos falar um pouco sobre vacinação. Primeiramente, o que é a vacinação? A vacinação ela consiste em um estímulo ao sistema de defesa do organismo para determinados micro-organismos, como os vírus e algumas toxinas de bactérias. Outra pergunta. O agente é injetado vivo? Nem sempre. Ele pode ser injetado enfraquecido, morto ou contendo derivados. Então, muita gente acredita que quando vai tomar a vacina, injeta o vírus totalmente íntegro na pessoa e aí a pessoa vai se contaminar e acabar adoecendo e tudo mais, que já é a próxima pergunta, né? Posso adoecer após me vacinar? Então, alguns sintomas leves após a vacinação podem ocorrer, mas é uma forma de reação do corpo. A gente tem que entender que febre, dor no corpo, dor de cabeça, todos esses sintomas que a gente sente, mal-estar, são comunicações do nosso corpo com a gente. Então, quando a gente toma uma vacina, em alguns casos pode ocorrer o aparecimento de alguns sintomas, mas que em nada tem a ver com a doença para a qual você foi vacinado. Porque numa vacina, o que é injetado são partes do organismo, né, do indivíduo causador da doença, ou então ele é bastante enfraquecido, praticamente incapacitado de gerar doença, ou então contém apenas algumas partes daquele organismo, aquele vetor, aquele causador daquela doença, né? A vacina é 100%? Não. Por quê? Porque uma parte da população pode não desenvolver imunidade a partir de uma vacina. Por isso, algumas demandam uma segunda dose ou até terceira dose. Então, você pode ser exposto ao agente causador da doença e não desenvolver imunidade. E aí, por isso que para algumas doenças tem esses reforços de dose de vacina, que é exatamente para garantir uma melhor efetividade da vacinação, certo? E se eu me negar a vacinar? E aí? Então, quando você se nega a se vacinar, você não expõe ao risco só a você mesmo. Você expõe toda a sociedade a um risco, porque você pode se contaminar e acabar contaminando outras pessoas. E além disso, tem algumas pessoas que não podem tomar determinadas vacinas, ou por ter problemas de imunidade, ou por fazer uso de alguma medicação, ou por estar em tratamento, por exemplo, em alguns cânceres, que fazem tratamento que reduz a imunidade da pessoa, então a pessoa fica impossibilitada de se vacinar, ou então por ser alérgico a algum componente da vacina, algum componente extra, né, que faz parte da vacina. Então, no momento que você não tem nenhum impedimento desses e você se nega a se vacinar, você está se colocando em risco e colocando em risco toda a sociedade, todas essas pessoas que até têm vontade de se vacinar, mas que são impedidos por algum motivo de saúde. E aí, qual o maior benefício da vacina? Então, o maior benefício das vacinas estão no controle e na erradicação de doença, fazendo com que a gente não sofra os efeitos das doenças que acabam por impedir muito das nossas atividades. Só a vacina é suficiente? Não. Outros cuidados devem ser seguidos, principalmente para se evitar agentes para os quais há vacinas, para se evitar agentes para os quais não há vacina e que são potencialmente graves, como fungos, vermes e protozoários. Então não adianta só, estou vacinado, estou livre de adoecer. Não, tem muitos outros micro-organismos que causam doenças na gente e para os quais não existem vacina.
como que citei, né, o caso dos fungos e dos vermes e protozoários, que também causam problemas intestinais, causam problemas de pele, causam diversas outras doenças e que a gente precisa tomar cuidado, claro, mas que só as vacinas não são suficientes. E quais são esses cuidados? Então, inicialmente a gente deve evitar contato com dejetos, sangue e fluidos humanos, porque são meios de contágio de algumas doenças e também de outros animais, principalmente os animais pets e animais que a gente não conhece, alguns animais de rua, por exemplo. Mas também o saneamento básico, o tratamento de água e esgoto, porque são por meio desses fluidos que muitas bactérias e outros micro-organismos acabam por se multiplicar e se tornar potencialmente perigosos para a nossa saúde. A higiene, principalmente de alimentos, então, quando a gente vai ingerir algum alimento cru, principalmente as verduras e hortaliças, a gente tem que fazer uma boa higienização daquele alimento para evitar a ingestão de ovos de vermes, para evitar a ingestão de fungos, de protozoários, de bactérias, que podem ser danosos à nossa saúde. E também uma assistência médica ampla e acessível, para assim que ocorrer os primeiros sintomas, a gente já poder correr para ser atendido e já poder minimizar os efeitos. Certo? Então, mais uma vez, é sempre bom lembrar, vacina sim, vacina já. Nós precisamos de vacinas, nós precisamos de tratamento, nós precisamos de medidas de cuidado para juntos realmente conseguirmos erradicar não só o coronavírus, que está atualmente assolando mundialmente a pandemia, né? Mas também outras doenças emergentes que nós temos, outras doenças virais, outras doenças causadas por outros agentes micro-organismos, que acabam por atrapalhar a nossa vida, atrapalhar de alguma forma o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, para a atual crise sanitária que nós estamos vivendo, realmente a vacina é a solução imediata, porque é uma doença viral, né? Mas nós precisamos de muitas pesquisas, muitos estudos para diversas outras doenças que realmente têm potencial de gerar danos tão grandes quanto os que nós estamos vivenciando agora com a pandemia da Covid-19. Certo? Então era isso. Obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente nas redes sociais da Residência Pedagógica ou então por meio do formulário de Tira Dúvidas. Obrigado e até mais.